Muito obrigada. Bom dia a todos. É com muita alegria que eu dou a abertura a essa mesa, composta por tantos nomes que eu admiro, e eu me sinto até um pouco acanhada de fazer parte dela, dada a grandiosidade dos membros que aqui estão presentes. Portanto, eu saúdo o professor Michael Lang, professora Isabel, professor Humberto Ávila, professora Fernanda e o meu companheiro de mesa, Guilherme Galdino. Dada a brevidade do tempo que a gente tem, e a organização feita pela mesa, eu vou passar imediatamente a palavra para o Guilherme Galdino, para ele conduzir os trabalhos, e eu espero que seja um final de manhã bastante proveitoso. Muito obrigada. E será, professora Clara, muito obrigado. É de fato um prazer participar deste 10º Congresso de Direito Tributário Internacional do IBDT. A minha relação com esse congresso inicia em 2015, quando atuei como monitor, ajudando na parte burocrática do 6º Congresso. Então, gostaria de agradecer, assim, aos coordenadores, professor Luiz Eduardo Chueire, professor Rodrigo Maito, professor Luiz Flávio Neto, pela oportunidade de poder participar como moderador deste painel. Agradeço também pelo tema. A relevância dos comentários é tema fundamental, e as convenções elas costumam ser elaboradas ao lado de considerações sobre seus dispositivos, os tais comentários. Isso acontece, faço menção aqui do primeiro painel, que o professor André Mendes Moreira retomou convenções, modelo da Liga das Nações, e lá já tinham comentários também. Então, isso já vem de muito tempo. Por isso, seguindo a ordem de apresentações, nada melhor do que contar com um painel composto por professor Lang, chefe do Instituto de Direito Tributário Internacional da Universidade de Economia e de Negócios de Viena, professora Isabel Derzi, professora emérita e titular da Universidade Federal de Minas Gerais, professor Humberto Ávila, professor titular de Direito Tributário pela Faculdade de Direito da USP, professora Fernanda Menezes Pereira, doutora pela USP, advogada da União, e professora Clara Gomes Moreira, também presidente da mesa, doutora por essa casa e professora do mestrado profissional do IBDT. Apresentados os palestrantes, damos início com o professor Lang, que tratará da relevância dos comentários das convenções modelo da OCDE e da ONU, considerando a Convenção de Viena sobre os Direitos Tratados e decisões de países europeus. Professor Lang, a palavra é sua. Good morning, ladies and gentlemen. Bom dia, senhoras e senhores, prezados colegas. Primeiramente, é uma honra e também uma satisfação ser convidado novamente a vir a São Paulo. Da última vez foi há 10 anos e também tive o privilégio de participar deste congresso. É maravilhoso poder estar aqui novamente e ver todos. E também ver como esse congresso também evoluiu ao longo do tempo. Também muito obrigada ao professor Schroeder e todos os colegas que me convidaram a vir aqui. É um prazer poder ver tantas pessoas conhecidas aqui e também de doutorado e outros colegas e amigos. O tópico que eu vou falar já foi anunciado, é a relevância dos comentários da OCDE e também das Nações Unidas para a interpretação de tratados tributários. Não é a primeira apresentação sobre este assunto, mas eu acho que também não será a última. Eu acho que todos nós vemos que esse tópico é bastante relevante. Vocês devem se lembrar, quando nós pensamos no painel de ontem, sobre a discussão sobre a relevância dos comentários da OCDE, no contexto do CFC, e também falamos sobre a relevância dos comentários e também das diretrizes, ao falar também do preço de transferência. Ou seja, que há muitas questões diferentes envolvidas em relação a este assunto. Eu acho que também é justo dizer que não existe uma solução final. O que é interessante sobre este assunto é toda essa complexidade e sempre tem alguma coisa nova a falar sobre isso. Então é por isso que eu gostaria também de chamar a sua atenção durante a minha apresentação a esses fatores. Então, também pegamos também o texto do último ano, que tem também algo interessante do que foi decidido pela Suprema Corte da Suíça
no capítulo 3, que também é uma decisão do Ministério de Finanças da Alemanha a respeito disso. E outro tema também importante é o relatório da Comissão Internacional de Direito de 2018 sobre o artigo 21, parágrafo 3 da Convenção sobre os Tratados. Então, eu vou também me referir a esta parte, que também é igualmente relevante. Ao falar sobre a OCDE e Nações Unidas e seus comentários, temos que fazer uma decisão entre situações muito diferentes. Uma delas, e eu acho que é a mais fácil, é a comparação que nós temos um texto de tratado que já foi concluído numa certa versão dos comentários da OCDE ou também das Nações Unidas. Todas estão disponíveis e foram feitas na época. E a outra situação em que nós temos um tratado existente e nós temos uma nova versão que é mais recente dos comentários da OCDE e também das Nações Unidas. Eu acho que é mais fácil em relação ao primeiro caso, porque fica muito claro que se você tem um tratado que é um modelo e o modelo convenção das Nações Unidas e da OCDE é algo que também nós devemos levar em consideração, ou seja, qualquer uma dessas duas instituições e as duas organizações já existiam na hora de fazer a interpretação desses tratados. Agora, vendo as decisões de tribunais e também olhando a literatura, eu acho que o único problema que pode ser controverso nesse aspecto é quando nós olhamos a Convenção de Viena, no artigo 31 e 32, em que o comentário não é bom, foi publicado tardiamente. Isso não é um artigo não exclui o outro. Então, eu acho que nesse caso é uma solução mais simples e mais fácil. E é provável que o comentário da OCDE já esteja contemplando isso e simplesmente vai ser colocado abaixo. Ou seja, há uma indicação de um significado especial, por exemplo, do artigo 4º, e a partir daí nós temos algo com relação à finalidade do comentário da OCDE. Então, por isso, eu acho que fica claro que o comentário da OCDE, com essa versão, é relevante. Mas também é importante mencionar que o comentário da OCDE é somente uma ferramenta de interpretação desses tratados, porque às vezes fica-se com a impressão de que a interpretação de um texto de tratado não é somente interpretação, mas também existe também a interpretação do comentário. E coloca-se, às vezes, muita ênfase no comentário. E deve ficar claro que o comentário pode fazer parte da interpretação histórica e também depende do contexto, mas há outras formas de interpretação. Então, há outros argumentos também que decorrem do argumento, e é por isso que nós temos que encontrar um equilíbrio entre esses vários argumentos, e há muitas vezes as situações em que nós temos uma certa posição adotada no comentário, mas que não está refletido no tratado em si. Então, apesar de certos argumentos ou posicionamento do comentário da OCDE, no final das contas, o processo de interpretação a que nós chegamos pode levar a outra solução. Como eu falei antes, o que é mais interessante é que, no final das contas, nós temos os comentários publicados mais tarde. E o foco aqui, em relação à Convenção de Viena, o que é interessante é chamar a atenção sobre o artigo 31 e o parágrafo 3º, que é a disposição que pode justificar o que nós vamos discutir daqui a pouco. E também justifica o que deve ser levado em consideração nesses comentários, porque isso tem a ver com acordos subsequentes e também práticas subsequentes. E nesse caso, isso pode também ser levado em consideração para a interpretação dos tratados internacionais e, portanto, para a interpretação dos próprios tratados. Falando do artigo 31, parágrafo 3, sobre acordos subsequentes, primeiramente é importante mencionar que, sob a Convenção
de Viena, nós temos que fazer uma distinção entre a interpretação e a modificação. Desse ponto de vista, eu acho que também fica muito claro que nós temos que ter limitações para a interpretação, porque você também pode mudar o tratado como tal, e isso também está lidado a partir de outros dispositivos da Convenção de Viena. Mas aqui nós estamos falando somente de interpretação. E outra questão importante é como distinguir uma interpretação e uma modificação. Numa decisão do Bundesfinança, eu vou falar, que eu falei daqui a pouco, a ênfase foi muito grande na carga sobre o dispositivo. Eu sou um pouco cético em relação a isso. Eu não tenho certeza se o ônus do dispositivo limita a interpretação nesse sentido. E, em particular, dentro do contexto de tratados. É porque, como vocês sabem, normalmente nós temos mais de uma língua oficial para a interpretação dos tratados. E também uma vez que os tratados são também baseados na Convenção Modelo da OCDE e também das Nações Unidas, nós temos as versões em inglês e francês daquele tratado, mesmo que essas línguas não sejam as oficiais. Mas, em relação às Nações Unidas, isso se aplica. E também há outros idiomas utilizados. Então, por isso, se você realmente você coloca muita ênfase no ônus, nós precisamos verificar que não há limitações, porque existem muitos idiomas envolvidos. E cada redação foi traduzida de formas diferentes, de acordo com o seu idioma. É claro que o significado muitas vezes não é idêntico. Ou também, se você quiser encontrar um denominador comum para todos esses idiomas, às vezes o resultado pode ainda ser zero. Então, por isso, eu acho que, principalmente considerando os tratados internacionais e seus textos, é difícil argumentar em relação a esse ônus. E também o que nós mostramos, o que nós destacamos para ter consciência, é que pode haver situações em que seja impossível você fazer uma distinção na Carta do Direito. Ou na letra do direito, perdão. Por exemplo, o texto dos tratados. Nós sabemos qual é o escopo do tratado, que é definido no artigo 2º, segundo o modelo da OCDE. E também ali estabelece os salários, por exemplo. E no meu país, por exemplo, nós temos esse texto e não estamos falando de textos sobre salários, estamos falando de valores específicos. E para cada texto que nós temos, segundo o artigo 12, você precisa encontrar também uma regra de alocação. Mas tendo esse texto, quando você vê a terminologia utilizada no artigo 6 até 21, você vai encontrar lucros ou também remuneração, mas em diferentes contextos. E não remuneração do funcionário. Está se falando num texto em que tem uma incidência interpretada de certo tipo, ou também isso que incorre sobre os estudantes. Então, se você aplicar toda a regra, você não vai encontrar nenhuma regra de alocação que possa se encaixar nesse texto. Por isso, eu acho que a opinião prevalecente nesse caso é que você tem que cobrir esse texto de acordo com o artigo 7. Então, você presume que isso seja lucro, mas não é o lucro em si. Pode, no final das contas, ser somente a despesa do ponto de vista da empresa ou também do negócio. Por isso que eu acho que a alternativa nesse caso seria desistir e não simplesmente se basear no texto puramente de um tratado. Por isso, esse é somente um exemplo da impossibilidade de simplesmente se valer somente da letra do direito que está escrito no texto. Para falar sobre o contexto de distinção entre esclarecimento e a modificação, é o seguinte. Normalmente na literatura nós encontramos um comprometimento, ou um compromisso de que de tribunais, às vezes alguns falam, você não pode levar em consideração outros comentários, principalmente você pode utilizar isso para esclarecer a situação.
Eu também sou cético em relação a isso, porque eu não acho que essa solução seja convincente. Como é que você vai descobrir se um certo posicionamento no comentário posterior esclarece alguma situação? Bom, do ponto de vista lógico, você precisa comparar a posição desse comentário posterior com o tratado e o seu teor. E a partir daí, é que se o posicionamento for idêntico, então você pode levar o comentário como sendo somente um esclarecimento. Agora, se isso comprometer o teor do tratamento, você não precisa mais do teor do comentário. E a situação aqui no Brasil pode não ser diferente, mas no meu país, normalmente nós temos esclarecimento utilizado para legislações. Em 99% ou 95% dos casos, seria justo dizer que normalmente se usa o esclarecimento, mas muitas vezes o Estado de Direito precisa ser utilizado, então o legislador somente vai utilizar essa palavra esclarecimento. A minha impressão é de que isso também se aplica aos comentários da OCDE, e eles utilizam mais essa palavra esclarecimento, principalmente em relação à má consciência que têm as pessoas que fizeram a elaboração do textos dos tratados. Bom, desde o ano passado, nós temos também as considerações constitucionais. Então, normalmente o BFH também fica um pouco cético em relação aos comentários da OCDE. E eu também compartilho desse posicionamento, mas eu não acho que os argumentos sejam convincentes. Eu entendo que há preocupações constitucionais por causa da separação de poderes. O comentário da OCDE e também das Nações Unidas foram desenvolvidos por governos em que há especialistas trabalhando nisso. Então, eles não têm a legitimidade do parlamento para fazer isso. Então, por isso, há preocupações constitucionais nesses comentários. Mas eu acho que seja o caso em que é difícil você levar em consideração essas considerações constitucionais para a interpretação de um tratado. Porque isso significaria que se você tem um dispositivo argumentado pela OCDE e pelas Nações Unidas, e se você tiver também outras limitações constitucionais dentro de um país, então as disposições daquele tratado serão tratadas de forma diferente em um país do que o outro. Então, quando nós interpretamos um texto de tratado, isso também deve ser pensado. Por isso, existem essas preocupações na interpretação dos dispositivos que foram feitos de acordo com o modelo de tratado da OCDE. Em relação à interpretação, eu acho que é preciso haver muito cuidado. E também, eu acho que essas preocupações não deveriam fazer parte do processo de interpretação. Podem ser o resultado de alguma coisa que leve em consideração os aspectos constitucionais. Mas é claro que isso funciona somente como ferramentas para cada nação fazer a interpretação do tratado. Agora, o BFH está certo, na minha opinião, e apresenta argumentos convincentes, e a Convenção de Viena procura dar diretrizes para a interpretação dos tratados, mas os tratados são diferentes entre si. Nós temos o tratado da OMC, também os direitos humanos, nós falamos isso na última sessão, e também temos outros tipos de tratados, e também aqueles tributários. Então, por isso é muito comum em vários países haver altas expectativas em relação à previsibilidade do que está no direito e também no direito tributário e a sua interpretação do Estado de Direito. Então, por isso, isso também impacta a interpretação de a leitura dos tratados em todas as partes do mundo. E somente por esse motivo é que o artigo 21 e parágrafo 3º, quando você tenta argumentar que os comentários da OCDE sejam relevantes em relação àquele dispositivo, mas a sua relevância deve ser limitada. E não dizendo que o texto do tratado seja especial, mas ele é especial comparado a outros tratados.
Portanto, não há muito espaço para a sua interpretação. E sim, e com relação o próximo argumento proximamente relacionado não foi utilizado pelo Tribunal Financeiro Alemão, que eu acredito que faz a diferença se você tiver dois países, estiver fazendo a minuta do tratado tributário, foi incorporado no tratado segundo o OCDE e a Convenção das Nações Unidas, que vai então implicar que eles não só querem simplificar as negociações do seu tratado, mas eles também querem certificar que há um entendimento comum daquela disposição. Então, isso é muito bom para tributaristas como nós, que podemos conversar sobre a mesma disposição do tratado entre a Áustria e o Brasil, ou entre a China e a Alemanha, por exemplo, se o modelado segundo o mesmo modelo das Nações Unidas ou OCDE, a sua interpretação vai ser similar ou igual. E isso é um valor daqueles modelos e, portanto, deveria ser levado em consideração para a sua interpretação, porque se você for colocar muito peso nas práticas subsequentes e também contratos resultantes dentro e também tratados, acordos, tratados bilaterais. Então haverá muito ênfase nessa coisa e daí nós vamos ter um tipo de uma interpretação dividido dependendo de se existe alguma prática subsequente por um país ou não, na termo da prática subsequente. Então, isso para mim é um argumento adicional, porque parágrafo 3, artigo 31, não deve ter muita ênfase com relação ao texto à lei tributário. Interessante também falar, como já mencionei, com relação ao relatório da Comissão de Lei Tributária Internacional, artigo 31, artigo 2, e é interessante falar sobre isso. Não foca apenas nos tratados tributários, mas é um relatório bastante geral, mas a Comissão de Direito Internacional toma o posicionamento de que pode vir a haver disposições de tratados internacionais que tem um tipo de entendimento estático e pode vir a haver aqueles que têm um entendimento dinâmico. E tudo depende da sua interpretação para poder descobrir que tipo de disposições são mais estáticas e outras mais dinâmicas. Entretanto, após ter lido o relatório IRC, várias vezes a minha impressão que é mais uma questão do que o ILC tem em mente com relação a novos fatos que podem vir ser estabelecidos mais tarde. E tem um exemplo utilizado da decisão do direito internacional tributário com a Tribunal de Justiça de São Juan. Eu acho que foi um caso entre a Costa Rica e a Nicarágua, e um tratado de 1958 que lidava com a utilização daquele rio, e aquele rio só poderia ser utilizado para o comércio. Assim, mas muitos anos depois, a questão que foi feita com relação quando havia turistas e embarcações de turismo, a Costa Rica também permitiu a utilização desse rio para o objeto de turismo e não só comércio. O argumento aqui, o tribunal concordou porque a Nicarágua, de forma silenciosa, aceitou a prática da Costa Rica, o que pode vir a ser o argumento, mas o principal argumento aqui, que é o entendimento dinâmico, e que é uma nova situação de fato. Em 1958 não tinha turismo naquele momento, e daí quando o turismo começou a acontecer, a questão tinha que ser resolvida. O que quer dizer comércio ao final do dia? E descobriram, o comércio pode ser interpretado de uma forma mais ampla. Dizendo isso, tem muito a ver com os novos efeitos. Interessante falar também sobre a decisão do Tribunal Superior Alemão, do Tribunal Superior Suíço, também lidando com uma questão que se referendo a IOC de 2018, falando que o tratado tributário tem um princípio de ser interpretado de forma estática, apenas as palavras remuneração, lucro, assim, essas links ao texto tributário tem que ser interpretado de forma dinâmica, que eu acredito que é congruente com a solução que o Supremo Tribunal Federal Suíço e a sua interpretação
foi adotar a visão de que apenas a versão dos comentários OCDE pode ser levada em conta, que já existia naquele momento quando o tratado foi concluído. Sim. E um outro argumento que vai lidar também com o ministro alemão de Finanças, e foi recente, e foi uma decisão, e foi uma questão de que o comentário do texto do OCDE devia ser considerado como uma prática subsequente, acordo subsequente, porque as autoridades da administração tributária que estão sentados em Paris com relação ao OCDE ou são um modelo decidir a favor dos comentários da mesma. Então, o Tribunal Financeiro alemão adotou uma visão clara e falaram que eles estavam agindo em favor dos seus países, governos, mas não a favor dos estados contratantes. E se o representante alemão concorda com uma determinada disposição do comentário OCDE, daí ele não está aplicando ou interpretando o tratado entre a França e a Alemanha. Então, uma história diferente. Então, portanto, isso não pode ser levado em conta. E também, o que é bastante interessante e com relação ao tribunal austríaco e suíço, vou falar mais tarde, e o que é uma prática subsequente, o que é a conduta de uma parte, e, lógico, as situações no direito internacional, o chefe do Estado é relevante, o ministro das relações exteriores, desculpa, são relevantes, então eles não são mencionados no artigo 7º do Tratado Jurídico da Convenção Viena, mas o relatório IOC também se referiu a isso, e é interessante um caso que vou mencionar com relação às pensões de autoridades NESCO na França. Eles não foram tributados, e o argumento nesse caso foi que era uma prática subsequente porque eles não foram tributados, e o ILC concluiu a partir disso que foi uma questão de as autoridades mais baixas que são relevantes. Ao final, nesse sentença, não foi considerando ser referente para a interpretação, porque o governo protestou contra a prática subsequente das agências administrativas mais inferiores em geral. Isso que o ILC concluiu disso, que no geral as autoridades tributárias que são relevantes para práticas subsequentes, mas não o ministro da Finança. E isso foi decidido através da STF austríaco há 8 anos atrás. Então, é a autoridade mais baixa na ordem. E, portanto, se um governo quiser argumentar com a prática subsequente, eles teriam que fornecer provas com relação à prática das autoridades tributárias mais baixas no ordenamento, o que sendo possível ou impossível em alguns países, porque você tem o sigilo tributário e você não pode abrir e se tornar públicas decisões sobre outros contribuintes. Então, na prática, esse é um dos motivos pelos quais a prática subsequente não é relevante para a interpretação dos tratados tributários. E prosseguindo, eu estou um pouquinho atrasado, mas serei breve. Eu acho que uma outra questão também importante é que nós estamos falando sobre a Convenção de Viena, sobre da lei dos tratados, e que está, por um lado, num tratado multilateral, por outro lado, também é consistente com relação à legislação geral, mas também não está acima dos outros tratados. Então, portanto, não é ranqueado mais alto do que os outros tratados. Por fim, cada tratado decide sozinho como deve ser interpretado. E na área de tratados tributários, nós temos disposições específicas, artigo 3, parágrafo 2, sobre a sua interpretação. E isto será, lógico, uma outra apresentação sobre falar sobre o artigo 3, parágrafo 2. E se eu mencionar a palavra contexto, e este artigo
3º parágrafo do 2 dá uma prioridade ao contexto do tratado para sua interpretação. A pergunta é, o que é o contexto segundo esse artigo? É mais do que o contexto do que do Tratado de Viena sobre os tratados tributários. Então, é uma distinção e objeto, propósito e contexto. Seria ridículo se objeto e propósito não fosse considerado na interpretação do tratado. Então, é amplo, lógico, mas será que é necessário ser tão amplo que cobre o artigo 31, parágrafo 3? E tenho dúvidas. Então, você poderia interpretar o contexto do artigo 3, parágrafo 2, alemão, que é com relação ao de Viena, mas lógico, ele não cumpre todos os meios de interpretação que eu já mencionei com relação à lei de tratados da Convenção de Viena. E para concluir, eu acredito que os comentários, por vários motivos, não se enquadram no artigo 31, parágrafo 3. Entretanto, eu concordo, e o STF suíço mencionou isso também, e também ainda é possível utilizar comentários mais tardios para sua interpretação, mas apenas da mesma forma conforme utilizamos artigos e documentos para a interpretação do tratado. Então, por fim, se comentários mais posteriores, tem tanta referência como o artigo do professor Schwery, e não vou tão longe, digamos que os comentários têm menos relevância do que o artigo, por 2 motivos distintos. Porque, em primeiro lugar, o professor Schwery, os artigos dele são muito convincentes, então discordamos em alguns pontos, mas eu sempre acho os seus argumentos extremamente convincentes, professor. E o segundo motivo, que o comentário OCDE apenas tem posições, mas sem argumentos, e, portanto, você não pode derivar em grande parte das situações um argumento, porque o comentário OCDE tomou um posicionamento. Esses são apenas os comentários do governo representados em Paris, mas eles não apresentam o razoado, o pensamento. Então, há um sério motivo pelo qual, atualmente, pelo menos, os comentários posteriores não têm muita relevância, mas talvez se os outros tribunais decidirem de uma forma similar ao Tribunal Suíço, talvez seja um incentivo para o OCDE e no futuro para as Nações Unidas para dar mais um arrazoado quando eles mudarem e desenvolverem mais ou no futuro seus comentários. E muito obrigada pela sua atenção. Thank you, Professor Lang. Now, to move forward, we pass the floor to Professor Isabel that will follow with this debate, especially Article 3, Paragraph 2, the resending to the domestic legislation. More specifically. So, Professor, you have the floor. So, I'm very honored to be here on the 10th Congress of International Tax Law by IBDT USP. And this was an invitation made by the organization, especially Professor Luiz Eduardo Schwery. I congratulate all the members of this table, Professor Lang, that just shared with us a magnificent conference introducing all the further ones that we follow, and Professor Humberto Ávila, a head of all Brazilians also, and as well as Professor Schwery, Professor Fernanda, Guilherme, Galdino, and our chairman, Doutora Clara Moreira. I congratulate all you in this table and the Congress attendees who are. So as said, I'm going to do a specific reference regarding Article 3.2 of the OECD Model Convention and its corresponding provision on the Model Convention of UN. The article that authorizes, if the agreement, the convention, in order to avoid double taxation, we are talking specifically about income, it does not supply interpretation, grounding, omissions in the definition of an expression or a word as an example. The supplementary grounding should be searched for
within the domestic legislation according to this Article 3.2, with several exceptions regarding hierarchy that follows it. Before, let's say two things that will introduce. The first one of them, it's not interested here. We will address what is done classically in those who are philosophers and theorists and pluralists and monistics. We know that the first philosophers, that are pluralist philosophers like Hart, they see the international law and domestic legal orders as independent, governed by criteria, principles, and own justification, above all governed by validity criteria that are their own. On the other hand, on the side of things, we have the monists on the theory, which is our peers of Professor Lang, Hans Kelsen, and working. They render prestige to the unity of law, being that the international law and in domestic law are one normative order. Kelsen works the unit for the assumption of the base fundamental law, and working, if we have a conflict amongst rules, norms, they work for the integrity of the system. Either way, as we say, this does not matter. The current, there's no import the path we adopt. As it was shown by Professor Lang, between the international system and the domestic system, this Article 3.3 is the evidence of this. We have points that connect that are very important. A system, no matter which system, if we're monists or not, they are contact. And Article 3 we will address is an example of this connection. The second view I will just briefly read is a red flag by Ginsburg. Recently, this is old, but now this trend is coming back, saying the authoritarian recent trend of certain legal orders that are domestic. This trend will influence the way and acceptance of international law. If this trend grows, the authority trend, there will be a drop of agreements and their multilateral agreements strength and rights, universal rights letter, especially human rights, which are a conquer post-war, and the refusal in accepting jurisdictions of international courts. According to Ginsburg, authoritative countries, they tend to pay attention only to bilateral agreements, cooperation agreements, especially military, taxes on taxes, and executives of soft law. The profile of international law, therefore, will be affected by changes. And based on both views, I will share my remarks regarding this subject matter that I propose myself to talk. So what we say and what we will say, or the way we construe the bilateral agreements, this way will influence in the future the profile of the international law. These are my remarks to introduce my talk. Now, going to Article 3.2, the focus is better development, is under development of what it was said by a Professor Lang that did a general analysis of the interpretation of comments of OECD and UN
and jurisprudence, case law by big courts, Supreme Courts and international courts. Article 3.2, in the eye of, or in the light of the lack of a definition, of course, sets forth an order. First, it will be effective, and Professor Lang made this so clear for us, what is defined expressly by the Convention of the treaty. There's a positive strength of this treaty and convention, but there's an omission. And this dynamic life, this appears sometimes later. The definition should be searched within the context by which Professor Lang gives a wider sense. He made it clear that analyzing this is very complex. Analyzing the context is not that simple. And also, he advises us to consider that context by taking into account the text itself of the treaty, but also to consider the preamble, the attachments and the documents, the commentaries, and OECD. Also, we have to see what are the intentions of the parties in the OECD's commentaries. So we also have to consider reciprocity as expressed in the OECD's commentaries. So if everything else fails, if we really identify that there's been, or the treaty has been silent on any issue or within the context, so there are some aid to be sought amicably by the parties. But if this is non-existent, so we have to go one level down in the hierarchy and try to find a text definition that is contemporary, that is relatively focused on the text, especially income. And if all else fails, we have to go to the fourth resource or to the fifth. So this means that we have to seek a domestic definition related to tax in general that is relevant to other taxes. And lastly, the domestic definition that is non-taxable. This seems to be simple, but you have already seen a very clear position given by Professor Lang, showing how simple sometimes, how something that is so simple can be very complex. And this is what we have seen in our country. Many times people say that they are going to simplify things, but just make things more complex. And everything that we have in law, complexity is the same. I agree with everyone who has said such a thing. Now I'm going to quote the classics of international law. Klaus Volcker, for example, or Professor Lang, and some other scholars that give the constitution of the contracting parties in this hypothesis of having a silence in the treaty a specific role. So sometimes we have the infralegal domestic law and the domestic law, and in all of this will depend on the constitutional law to allow that. If the constitution of the contracting party allows that effect, that will be so. And it's important to consider that. Invoke, for example, with regard to the amicable procedure, so once the contracting parties have come to this agreement, the domestic constitutional element can require some procedure of ratification of the convention. If the bilateral procedure is relevant,
Professor Lang has already anticipated to us, saying how difficult it is for you to distinguish what is amicable procedure and something that is just to clarify things, and whatever is a procedure is an additional thing, and that really provokes or causes a modification. If this is a modification in the case of Brazil, there is no doubt that such procedure, amicable procedure signed by the contracting parties, will become a protocol, and then this must be approved by the National Congress, because this is a modification of the previous law. So we know that here in Brazil, a convention or a treaty can only be effective if it is approved by the National Congress, and only a law can change another one. So if there is an amicable additional procedure that requires this, so if it is for modification, there is no doubt, as it happened with the Treaty with Argentina services. So that protocol, or that additional protocol, was submitted to the Congress for approval. Same thing happens with the doctrine of great Professor Lang. I'm going to try to learn it by heart, because it's a savoir par cœur. And the Constitution says like this, because it is highly relevant. And then in the case of Brazil, this is really subtle among us, because our laws state that treaties and international treaties and conventions, once passed by the National Congress, are binding, and they suspend the effectiveness of any other domestic law against it or that is contrary to that. So this is what is written in our laws. However, even though this suspension of effectiveness, international treaties and conventions in our country cannot revoke, do not change or amend or reduce the rules of the Constitution or the provisions of the Constitution. So this is something that we have agreed among ourselves. I do not know whether this also applies in other countries, but this is something that we have to bear in mind. So you can see that there is something that Professor Lang raised, which is very important. What is the difference between an amendment or amicable procedure that only clarifies a certain topic, or something that has always existed, and a modification? In our country, this is relevant. This is why a modification to an amicable procedure will turn into a protocol, and then it will be submitted to the National Congress. And as any other law, the Constitution can veto taxes and increase of existing taxes according to the law. So this is why these modifications have to be submitted to the National Congress. If they not pass and not accepted, to the detriment of the rights of the taxpayer. And if they are passed by the National Congress, they will operate as a new law if they are just as a modification. So in light of our Constitution, anything has to respect the retroactivity of laws, and also respect the array of the rights of taxpayers, including acquired right. Well, I'm not going to take much of your time. I've go into the conclusions. I could say more on this, but I feel that it's totally unnecessary to do so, because Professor Lang has already explained how complex this topic is and how complex it is to have all these discussions at the international scene. In Brazil, international treaty and convention cannot modify our Constitution. And also, I emphasize that relations of the domestic rights
and international law, or the national law and international law, many times have very narrow connections. And what Ginsburg told us is also very important. If we interpret from the domestic point of view, these conflicts between potential norms in an authoritarian manner, without considering the separation of branches and powers and the values and principles of our Constitution, we are not jeopardizing only a group of taxpayers. I am convinced that Ginsburg is right. We will be working towards an unbearable modification of the international law itself. Thank you. Thank you, Professor. You know, Article 3 is really something very important. So now, Professor Humberto Ávila will be speaking about the relevance of the guidelines from the perspective of the Brazilian legal system. Bom dia a todos. É uma enorme Good morning. It's a great pleasure to address to all of you. First, I would like to thank the Planning Committee. I would like to greet my colleague, Luiz Eduardo Schroeder, an authority in international law, not only here in Brazil, and also in the international scene. I would like to greet na pessoa da queridíssima professora Isabel Dersi. Eu vou examinar a natureza e a força normativa das guidelines da OCDE e da ONU. Como todos vocês sabem, eu não sou especialista em direito internacional tributário. Mas vejo isso, nesse aspecto, como uma vantagem. O professor Geraldo Ataliba, ex-professor titular desta casa e especialista em direito tributário, fez contribuições muito importantes na área do direito administrativo. E o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, o especialista em direito administrativo, sempre perguntava para ele: mas, professor Ataliba, como é que o senhor, sendo tributarista, contribui tanto para o direito administrativo? É precisamente porque eu não entendo muita coisa. E, em razão disso, eu posso ter um olhar externo. Às vezes, aqueles que ficam dentro da floresta não conseguem perceber como é que a floresta se posiciona. E quero fazer isso como fazia o professor Rubens Gomes de Souza, que era tão bom, mas tão bom, que mesmo quando ele errava com clareza e precisão. Então, é isso que eu pretendo fazer, examinando 3 pontos. O primeiro ponto, fazer uma brevíssima análise daquilo que me parece passar despercebido dos internacionalistas. Não no sentido de que vocês tenham que concordar comigo, mas no sentido de que talvez esses pontos mereçam uma reflexão. O segundo item que eu gostaria de analisar é a natureza, a origem e a força dessas diretrizes de órgãos internacionais. E, por fim, eu quero examinar, também brevemente, aquilo que o professor Schroeder, agora há pouco, antes de eu entrar aqui no meu painel, e depois de devidamente preparar com muito cuidado o meu improviso, ele resolveu me lançar um tema para que eu pudesse aqui examinar, que é saber se pode, se é adequado, examinar o direito internacional de acordo com os conceitos da legislação interna e, de algum modo, com as categorias com as quais nós, internamente, estamos habituados a lidar. Vamos ao primeiro ponto, algo que me chama
muitíssimo a atenção, vendo todas as palestras, e nenhuma em específico, deste congresso e de todos os outros que eu já frequentei, nessa mesma área, é uma análise que mistura aquilo que é com aquilo que deve ser, aquilo que a pessoa deseja que seja com aquilo que efetivamente é, aquilo que está posto e aquilo que precisa ser posto para que o desejo da pessoa se transforme em realidade. Eu, como analiso temas sob uma perspectiva dogmática, procuro sempre separar o que é lege lata, o direito posto, e o que é de lege ferenda, aquilo que dependeria de uma modificação. Também procuro separar aquilo que está no plano do ser, como as coisas de fato são, do plano do dever ser, aquilo que as coisas deveriam ser e, eventualmente, não são. E também, por fim, procuro sempre separar aquilo que é motivo, desejo pessoal, crença, sentimento, daquilo que é uma razão, isto é, um argumento que precisa ser usado numa justificação, como fazem os filósofos e os teóricos do direito quando fazem a separação entre contexto de descoberta, uma explicação causal das coisas, e o contexto de justificação, aquilo que a gente precisa fazer de maneira justificada para convencer as outras pessoas. E o que eu noto, com todo respeito, é que, muitas vezes, a mesma pessoa, sobre um mesmo assunto, mistura absolutamente tudo. Mistura o que ela gostaria que fosse com aquilo que de fato é, mistura aquilo que deve ser com aquilo que de fato está acontecendo e mistura ainda o seu desejo pessoal com aquilo que deveria ser objeto de justificação. Esses pontos, vejam só, eu acho que precisariam ser repensados, porque eu noto que tudo isso sincreticamente ao mesmo tempo, na minha modesta visão, não dá certo, porque a gente não consegue separar o que o sujeito realmente está fazendo e aquilo que ele precisaria trazer de argumento. Mas esse é um ponto menor. Eu acho que existem dois pontos que eu gostaria de endereçar, que são mais importantes, que são justamente aqueles relacionados à natureza das guidelines e como elas devem ser, de algum modo, interpretadas. E com relação ao primeiro ponto, eu gostaria de analisar a natureza, a origem e a qualidade das fontes. E aí, depois desses temas, eu vou examinar o terceiro. Então, vejam só. Essas fontes, elas são tratadas como soft law. Por que elas são tratadas como soft law? Precisamente porque elas não envolvem, pelo menos diretamente, uma sanção. Vejam, sendo isso verdadeiro, nós talvez tenhamos que lembrar um pouco aquilo que um justo filósofo norte-americano, infelizmente falecido na semana passada, Frederick Schauer, que escreveu um livro para fazer um contraponto com o conceito de direito de Hart. Ele escreveu de propósito a força do direito. E a força do direito se dá precisamente na existência de consequências, que sejam minimamente efetivas, que sejam devidamente compreensíveis e que possam ser efetivadas no plano concreto. Então, o primeiro ponto que me chama a atenção diz respeito à natureza mesma dessas guidelines. Mas tem um segundo ponto que também me preocupa, que é o que diz respeito à origem delas. Para quem, como eu, é advogado, atua em controvérsias que são levadas aos tribunais, a percepção que eu tenho em 30 e tantos anos de advocacia é que essas diretrizes que são fixadas pelos poderes executivos normalmente têm uma orientação muito específica. Esses órgãos internacionais, eles são compostos de pessoas ligadas aos poderes executivos. É preciso realçar isso. Existe aquela brincadeira que todos nós fazemos. Não se pode perguntar para a raposa como é que se cuida do galinheiro.
Por isso que as galinhas, elas elegem representantes para justamente fazer com que os seus representantes votem os seus interesses. Porque se for perguntado para a raposa como é que se cuida do galinheiro, não precisa saber que a resposta vai ser tudo que envolver como comer as galinhas o mais rápido e de maneira mais fácil. E o terceiro ponto que eu quero destacar diz respeito à qualidade das normas. Essa parte também me preocupa muito. Eu vou usar apenas como exemplo o artigo 29 da Convenção das Nações Unidas, que estabelece mais ou menos o seguinte, que as transações ou operações não serão consideradas válidas se for possível, olhem só, razoavelmente concluir, em face dos fatos e circunstâncias, que o objetivo principal da transação ou da operação era obter um benefício, salvo se puder comprovar que o objetivo seria compatível com as finalidades e os objetos das disposições relevantes da Convenção. Vejam só, o propósito é maravilhoso, mas o que é razoável? O que é relevante? Quais são os fatos e as circunstâncias relevantes? E o que significa o objeto e a finalidade da Convenção? Tudo isso demonstra que essas guidelines possuem uma qualidade muito específica, que é precisamente um elevado grau de genericidade, isto é, falta de especificação a respeito do que as pessoas devem fazer ou são proibidas de fazer, e um elevado grau de vagueza, que é a falta de precisão com relação a quais são os casos que se enquadram e os casos que não se enquadram nessas guidelines. Isso tudo, evidentemente, provoca uma atribuição inevitável de elevadíssimo poder discricionário para as autoridades definirem aquilo que deve ser feito e aquilo que não deve ser feito. Vejam só, nós que trabalhamos com planejamentos tributários no Brasil, como é o meu caso, que como advogado estou envolvido em vários dos mais importantes planejamentos hoje no Poder Judiciário, mesmo tendo o parágrafo único do artigo 116, que estabelece uma norma específica antidissimulação, ainda assim, as grandes empresas são autuadas porque deveria ter havido um laudo que não constava da lei, deveria ter sido feita uma operação com pessoas de fora do grupo econômico, quando o próprio artigo 20 do Decreto 1598 estabelece ágil decorrente de operações mantidas com pessoas relacionadas. Não quero me alongar no ponto, mas o fato é que, mesmo tendo normas mais específicas e mais precisas, ainda assim, nós temos autuações extremamente subjetivas, que utilizam muitas vezes essas categorias mais vagas e genéricas, que são tratadas pela doutrina. Se nós formos examinar as guidelines que dizem respeito a planejamento tributário agressivo, o teste de propósito e essas normas gerais, essas cláusulas gerais, nós vamos logo perceber que são normas eivadas de um elevadíssimo grau de generalidade. E aqui vem um ponto que me parece também relevante. Como é que os contribuintes vão seguir uma coisa que eles não conseguem compreender? Existe um ponto básico. Os atos normativos são os atos exortativos. Eles visam a motivar as pessoas a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. E o pressuposto de que as pessoas façam ou deixem de fazer alguma coisa é que as expressões usadas pelo legislador possam ser compreensíveis, porque se elas não forem compreensíveis, o sujeito não tem como fazer uma coisa ou outra coisa, porque ele não sabe o que tem que fazer. Mas se isso é verdade, isso o quê? Que o sujeito só pode ser motivado se ele entender o objeto da motivação. E se, quando não há essa mínima determinação
existe uma transferência de poder muito grande para órgãos do Poder Executivo, eu fico perguntando o que, enfim, se quer dizer quando todos falam sobre transparência, transparency, legal certainty, mobility, e por aí vai, accountability. São palavras maravilhosas, são comfy words, né? A gente escuta, se sente bem, mas elas dizem muito pouco a respeito daquilo que a gente vai fazer. E aí eu me lembro de um filósofo da linguagem, Recanati, que diz o seguinte, escreveu um livro intitulado, vejam só, Meaning and Force. Sobre a pragmática dos enunciados performativos, como é o caso do direito, aqueles que visam a fazer alguma coisa, né? Proibir, facultar, permitir, e por aí afora. Por que ele tocou nesses dois pontos? Olhem só os dois pontos, significado e força. Porque sem significado não funciona, e sem força não funciona. Agora, se nós estamos analisando guidelines que não têm força, e cujo significado, em alguns temas, não são compreensíveis, se não tem meaning e não tem force, não tem ato performativo. Essa questão precisa ser endereçada. E a última coisa sobre a qual eu gostaria de falar é o seguinte. O professor Chueri, que eu achava que era o meu amigo, me provocou agora antes do painel com a seguinte questão. Mas será adequado, Humberto, tratar desses tratados internacionais, dessas convenções internacionais, sob a ótica, sob a perspectiva e com base nas categorias de quem lida com o direito interno e que, por exemplo, veda ou entende vedada a utilização de cláusulas gerais que possam embasar determinadas autuações? Afinal de contas, diz o professor Chueri na provocação, a linguagem dos órgãos internacionais é uma linguagem diplomática, né? Como é que é a linguagem diplomática? Eu dou um exemplo para vocês. Toda vez que a Coreia do Norte faz alguma movimentação militar, os Estados Unidos diz o seguinte, se acontecer alguma coisa, haverá medidas enérgicas. Coreia do Norte, em resposta, emite a seguinte frase, se isso acontecer, haverá resposta sem precedentes. E a Rússia, olhando o que está acontecendo, diz que, se alguma coisa acontecer, as consequências serão nefastas. O Irã, há alguns meses, disse que, se for atacado, as consequências serão nefastas. E a Rússia disse que, se a Ucrânia ficar invadindo o território dela, haverá consequências desastrosas. Ninguém fala quais são as consequências, ninguém diz o que é enérgica, ninguém diz o que é nefasta. Por quê? Porque essa é a linguagem diplomática. Mas, se é assim, será que essas categorias usadas por nós no direito interno, elas são adequadas, apropriadas para lidar com essa linguagem, que é, não por defeito, mas por qualidade genérica e vaga? Então, é uma questão importante, e a primeira reação que eu tive, que compartilhei com meu queridíssimo colega, foi no sentido de que, bom, ainda que nós não possamos tratar com base no CTN, como é que a gente vai interpretar? Tratado. A verdade é que os tratados também, nos países ocidentais, privilegiam segurança jurídica, Estado de Direito, entre outros princípios fundamentais, igualdade, de maneira que, independentemente de utilizar categorias internas, o fato é que o resultado terá de ser similar. Mas tem um outro ponto, e esse ponto também foi objeto da nossa conversa, que diz respeito ao fato de que o país só abre mão da sua soberania quando o fizer de maneira expressa. Essa palavra, se eu não estou enganado, não quer dizer que tenha que ter um documento escrito, porque ele pode ser escrito de maneira genérica e vaga. Quer dizer, a palavra expressa, explícito.
tem que ser explícito. A minha fronteira vai até aqui. Eu abro mão da minha soberania para fazer tal coisa, com qual propósito, de maneira específica. Sendo isso verdadeiro, isso o quê? Sendo os princípios fundamentais do Estado de Direito, da segurança jurídica e da igualdade também válidos para essas questões de direito internacional dos países ocidentais, que adotam, não curiosamente, os mesmos princípios, e sendo também verdadeiro que qualquer, digamos, abertura com relação a questões de soberania devem ser feitas de maneira explícita, não me parece que seria equivocado examinar, não por ser normas internas, mas por serem categorias compatíveis com esses princípios e com essas diretrizes. Último ponto, rapidíssimo. Eu vejo também que há uma insistência nos estudos que eu tenho analisado a respeito de serem essas normas guarda-chuva, essas cláusulas gerais, necessariamente boas, porque elas permitem um diálogo institucional entre as partes envolvidas. E diálogo é uma coisa boa, né? Eu tenho certeza que nenhum de vocês é contra o diálogo, né? Diálogo é uma coisa boa. E também eu vejo que há uma insistência com relação a essas palavras, as tais comfy words, que são palavras que, quando são lidas, despertam um natural acolhimento, como transparência, como segurança, e por aí vai. Então, essa ideia de que diálogo é necessariamente bom, e essa ideia de que fazer um meio termo é necessariamente bom, eu acho, com todo respeito, que deveria merecer uma certa reflexão. Diálogo é bom nas relações entre os particulares, mas para aplicar o direito, não necessariamente. Eu confesso que, como cidadão, fiquei muito frustrado de saber que o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade, por unanimidade, se não me engano, ou por quase unanimidade, do orçamento secreto via PIX, orçamento secreto via PIX. É um negócio fabuloso. O Supremo declara por unanimidade inconstitucional. E os 11 ministros vão conversar com a liderança do Congresso para dizer que tinham que decidir daquela forma, para encontrar, depois de um diálogo, um meio termo. Mas o direito tem que ser aplicado. Se é inconstitucional, é inconstitucional. Como é que vai perguntar, quase que pedindo desculpas para o Congresso Nacional por ter declarado um mecanismo que é contrário, a mais não poder, ao princípio da transparência orçamentária? Não, mas é que o importante é um meio termo. Meio termo também pode ser importante em outras áreas, mas não necessariamente no direito. Fosse isso verdadeiro, pensem só na seguinte situação. O delegado safado de polícia quer torturar o suspeito por 1 hora. O suspeito diz que tem uma garantia de não ser torturado por nenhum minuto. Quem sabe a gente tortura meia hora, que está tudo certo. O meio termo e o diálogo são questões que são muito boas para as relações humanas, mas não necessariamente são boas para o direito. Essa visão antropomórfica das categorias jurídicas, eu confesso a vocês que me causa um certo estranhamento. Essas eram as palavras humildes de tentar contribuir para o debate. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, professor Humberto. Agora vamos passar a palavra para a professora Fernanda, que vai nos contar a relevância dos guidelines, dos comentários, reservas, posições do Brasil, narrando um pouco dos bastidores do quase acesso do Brasil ao CDE. A professora tem a palavra. Obrigada, Guilherme. Gostaria de começar agradecendo ao IBDT, nas pessoas dos professores Choeri, Rodrigo, Maito e Luiz Flávio, pela honra de participar desse congresso. Gostaria também de cumprimentar a mesa, na pessoa do professor Michael Lang, que me conferiu a honra de ser meu co-orientador no meu doutorado sanduíche. E, bem, falar depois de professores como Michael Lang, Isabel Deci e Humberto Ávila,
significa falar depois de uma base teórica mais do que robusta, o que torna muitas das considerações teóricas que eu iria fazer desnecessárias. De todo modo, buscaria aportar aqui alguns elementos complementares, a começar pelas guidelines. O ângulo da OCDE será abordado sob uma perspectiva técnica, sem a pretensão de abarcar a dimensão política. Nós sabemos que se trata de um tema que foi prioridade no governo anterior. Esse governo está analisando as vantagens e desvantagens, mas essa não será a perspectiva a ser adotada, mas sim, a partir do contexto histórico recente, ter um olhar não só para o passado, mas para possibilidades futuras, refletir sobre eventuais soluções. Porque, independentemente da retomada desse processo de acessão, o fato é que o Brasil está em pleno processo de convergência às diretrizes da OCDE de preços de transferência. Começando por esse tema das guidelines, esse foi o assunto mais relevante no contexto do processo de acessão. 2 assuntos foram de destaque, esse é o primeiro e o mais relevante. E o que se pergunta hoje é, e se o Brasil não ingressar na OCDE, qual a relevância, né, que isso vai ter em termos de política internacional tributária, para além dos aspectos econômicos? E existe uma relevância significativa. Há uma tendência de convergência aos padrões da OCDE de uma forma mais ampla. Então, para fornecer um exemplo bem concreto, há uma possibilidade concreta de celebração do MLI, né, para combater BEPS. O Brasil e os Estados Unidos foram os únicos 2 países que resolveram implementar de forma bilateral as medidas previstas nesse instrumento multilateral. E, a partir da adesão às guidelines, passa a haver uma consonância de linguagem que permite, com maior facilidade, a adoção desse instrumento multilateral. Então, poderia pensar, concluir, que o processo de acessão restaria facilitado, já que a principal mudança legislativa já foi adotada. No entanto, no processo de acessão, não se verifica apenas a lei, mas, principalmente, a efetividade das leis, né, as práticas. E aí, esse tema já nos remete às controvérsias suscitadas pelas guidelines, notadamente a sua complexidade, a necessidade de que reflitam mais os interesses dos países em desenvolvimento e, principalmente, a interpretação dinâmica dessas guidelines. Passando para o tema da complexidade, ele já foi abordado nos painéis anteriores sobre a perspectiva da implementação, e aqui o que eu busquei fazer seria apenas uma observação sobre outra perspectiva, que é a da construção de normas, que ainda está acontecendo a partir do desenvolvimento da legislação secundária. Né? Essa construção de normas, ela vai permitir que o Brasil considere um aspecto muito importante para os países em desenvolvimento, que é a simplificação. Houve uma sugestão da OCDE de que fosse considerado, para tanto, o montante B do Pilar 1, né, que trata de atividades básicas de marketing e distribuição no país. Embora o montante B não tenha sido ainda adotado, na verdade, nem o Pilar 1 se chegou a um consenso, porque é difícil que 150 países cheguem a um consenso a respeito dessa margem determinada. Isso mostra uma tendência da política internacional tributária, uma tendência também, ainda que incipiente, no campo internacional, de se buscar também uma simplificação. O tema da simplificação ele se insere também num contexto mais amplo, e aí eu parto para o segundo ponto controvertido, que é a necessidade de que essas guidelines elas reflitam mais os interesses dos países em desenvolvimento. Existe um contra-argumento de que os países em desenvolvimento participaram do quadro inclusivo de BEPS, que pode ser considerada a maior entrega do G20 nos últimos 10 anos. E, de fato, as ações 8 a 10 e 13 foram refletidas nas recomendações sobre guidelines. Então, de certo modo, os países em desenvolvimento participaram das discussões sobre as regras, as diretrizes.
No entanto, se questiona o real poder de influência dos países em desenvolvimento nesse quadro inclusivo. O Brasil, de modo particular, sempre teve a posição de associado, né? Então, ele tem realmente um poder considerável de diálogo nesse âmbito do projeto BEPS. Além disso, nós temos um manual prático da ONU que busca endereçar essa situação especial dos países em desenvolvimento. Mas, recentemente, a própria OCDE tem buscado dar uma maior importância, né, um interesse mais efetivo em relação às necessidades dos países em desenvolvimento. Então, um exemplo muito recente, de agosto desse ano, foi o trabalho, junto com o Fórum Intergovernamental sobre Mineração, Minerais, Metais e Desenvolvimento Sustentável, IGF, com orientações práticas para os desafios decorrentes da fixação do preço de lítio, que é um mineral que é fundamental na transição energética, e nós sabemos que tanto matérias-primas como minerais são temas de interesse direto dos países em desenvolvimento. Então, para fechar essa parte introdutória das controvérsias sobre as políticas internacionais tributárias desses países, pensando para o futuro, quais seriam as possíveis soluções, tanto para a questão da complexidade, como do pouco reflexo dos interesses dos países em desenvolvimento. Poderia se pensar em maiores esforços no sentido de se construir medidas de simplificação, tanto em âmbito internacional como em âmbito nacional. A Receita atualmente está buscando trabalhar safe harbors para transações específicas, mas, para além disso, nós podemos também pensar em medidas em âmbito internacional, como o montante B, do Pilar 1. E, além disso, é importante que tanto a OCDE como a ONU busque expandir e aprimorar orientações que sejam especialmente úteis para os países em desenvolvimento, a exemplo dessa recente orientação. Partindo agora para a questão da controvérsia interpretativa, as guidelines de preço de transferência, elas são revisadas, o que enseja controvérsias sobre a utilização das versões mais atuais para a interpretação da legislação doméstica. Sob o prisma internacional, as diretrizes são dotadas do mesmo valor interpretativo que os comentários ao artigo 9º da Convenção Modelo, com exceção que são os acordos de bitributação em que as partes fazem referência explícita às guidelines nos protocolos, que são juridicamente relevantes, vinculantes, em verdade. Sob o prisma nacional, a legislação de vários países fazem referência às guidelines da OCDE, geralmente determinando que elas sejam levadas em consideração na interpretação das normas internas. No Brasil, a Instrução Normativa 2161 estabeleceu que as diretrizes, bem como suas futuras alterações, quando expressamente aprovadas pela Receita, são fontes subsidiárias para a interpretação e integração das normas de controle de preços de transferência, exceto se forem contrárias ou inconsistentes com a lei, com a referida IN e demais atos normativos. Então, foi contemplada uma interpretação dinâmica, porém temperada, mitigada, dependente de uma aprovação da Receita. Pode-se questionar essa opção, na medida em que o Brasil não é membro da OCDE e não se sabe se tornará. No entanto, no final do ano passado, o Brasil passou da condição de participante para associado e, portanto, tem direito a voto nas discussões a respeito das diretrizes, né, possuindo um representante na Working Party 6, que é responsável pelo tema. Então, é uma situação diferente daquela da maioria dos países em desenvolvimento. Por um lado, a utilização dessas versões recentes, ela é fundamental sob dois aspectos.
Primeiro, para que o país se mantenha atualizado quanto às práticas de preços de transferência, de controle, mas, principalmente, para que haja uma consonância interpretativa entre os diferentes países, conferindo segurança jurídica e previsibilidade às empresas sob uma perspectiva internacional. Então, embora, em princípio, possa-se pensar que haveria uma violação à segurança jurídica, se o princípio constitucional da segurança jurídica for analisado sob um prisma internacional, para as empresas é melhor que haja uma consonância entre o entendimento dos diversos países. Então, é algo semelhante, fazendo uma analogia, ao princípio, ou, mais tecnicamente, objetivo da interpretação comum dos acordos de dupla tributação, que é buscado à luz do artigo 31 da Convenção de Viena, que prevê que os acordos devem ser analisados de acordo com seu objetivo. E o objetivo das regras de diretrizes de preços de transferência depende dessa consonância interpretativa entre os países. Nós podemos também pensar a respeito da questão da necessidade de que haja uma aprovação da Receita. Essa aprovação da Receita, ela não tem o condão de suprir o princípio da legalidade. O que supre o princípio da legalidade, em verdade, é a impossibilidade de que haja discordâncias, na verdade, dissonâncias, inconsistências ou conflito com a legislação doméstica. No entanto, essa aprovação pela Receita ela é muito importante na medida em que o próprio fisco, que inicialmente vai fazer essa análise de eventuais contradições ou inconsistências, fornecendo mais segurança jurídica aos contribuintes, né, e aprendendo aí a partir do exemplo da Colômbia, em que essa interpretação automática, na verdade, essa utilização automática das diretrizes para fins interpretativos foi declarada inconstitucional. O argumento é que a Colômbia não fazia parte da OCDE, mas no Brasil, ainda que o Brasil fizesse parte, a utilização de um relatório de maneira automática poderia gerar uma série de controvérsias. E mesmo em relação à perspectiva adotada, que é a aprovação da Receita, não significa que não serão geradas muitas controvérsias, porque vai ser feito um controle, uma espécie de controle de legalidade das diretrizes pela Receita, mas não deixa de ser uma atividade interpretativa. E os contribuintes podem ter uma interpretação diferente a respeito dessa compatibilidade entre as diretrizes e a lei. Nesse ponto, é interessante notar que a lei doméstica ela é bastante detalhada, o que favorece, em princípio, o atendimento desse princípio da legalidade, né, é um facilitador. Ainda assim, muitas questões podem surgir. E, por isso, é bem importante que a Receita também se valha de uma prática que tem sido muito comum em todas as instruções normativas, que é a consulta pública, para que haja um diálogo com os contribuintes e que eles também possam dizer se interpretam as novas diretrizes, as novas versões, como compatíveis, né, com a legislação doméstica, na medida em que elas não poderiam trazer novas obrigações para os contribuintes, em respeito ao princípio da legalidade. Né? Então, como não é possível inovar, a instrução normativa vai ter, basicamente, a função de dizer que não há inovação ou há necessidade, se houver uma inovação, há necessidade de alteração legal. A instrução normativa pode dizer que não há interesse nessa alteração legal, mas o mais provável é que ela vá dizer que partes dessa versão nova são aplicáveis, são compatíveis com o ordenamento jurídico interno. Trata-se de questão que já foi abordada nos tribunais europeus.
alguns deixavam de fazer referência às diretrizes para evitar controvérsias sobre o tema, embora adotassem a interpretação compatível com as diretrizes, né, e que provavelmente gerará também aqui uma série de questões jurídicas complexas. Mas, em princípio, resta atendido o princípio da legalidade. E a menção da IN à questão da subsidiariedade é já prevendo que pode haver casos em que as diretrizes inovem. O professor Lang falou que os comentários, né, muitas vezes, eles não são apenas formas de fornecer esclarecimentos, né? E aqui, trazendo uma distinção para a situação das guidelines, muitas vezes, as novas versões, as novas alterações, de fato, só trazem esclarecimentos, mais detalhes a respeito da aplicação, né, do princípio do arm's length. E, se for assim, não haveria nenhuma incompatibilidade com a lei que trouxe os parâmetros fundamentais. Portanto, em princípio, a norma atende, né, à legalidade, à segurança jurídica, considerada essa dimensão internacional, mas vai ser importante esse diálogo com os contribuintes para garantir que essa interpretação da Receita também seja compartilhada, né, dentro do possível, com também os contribuintes, evitando litígios, né, muito extensos a respeito da questão. Já partindo para a questão dos comentários, os comentários, como nós sabemos, eles servem à interpretação e aplicação dos acordos. Eu queria brevemente trazer só uma outra perspectiva, que é a perspectiva de que os comentários trazem também histórico, observações e uma divergência, que muitas vezes podem ser significativas a ponto de os comentários fornecerem uma alternativa, que foi o que aconteceu em relação aos rendimentos dos serviços em 2008. E quando há essa divergência significativa, há, na verdade, 3 camadas que precisam ser entendidas, que é a divergência interpretativa, o fato daquela norma, daquela previsão não atender ao interesse da maioria dos países e o interesse daqueles países, por exemplo, como importadores de capital. E, nessa situação, é importante que os modelos de convenção forneçam alternativas aos países de forma célere, porque o que nós verificamos é que, mesmo a extensão do tratamento dos rendimentos a outro tipo de rendimentos, como aconteceu com os serviços técnicos, isso pode, mesmo que por protocolos vinculantes, isso pode gerar controvérsias, né? A exemplo do que vai ser analisado no próximo painel, referente ao recurso especial repetitivo, que trata de serviços técnicos. Então, apenas fechando, é muito importante o trabalho que a ONU vai desenvolver a respeito dos rendimentos do serviço. E, voltando ao tema principal condutor dessa fala, no eventual processo de acessão, a posição brasileira nesse assunto tende a ser, se for manter uma coerência, pela reserva, né, o que é possível, conforme sugerido pela própria OCDE, e como outros membros fazem, como Estados Unidos, na medida que apenas 6 acordos brasileiros não prevêem o novo artigo 12A da ONU, ou 13, nos acordos brasileiros, ou protocolos. E um deles, que é o da Suécia, já está sendo renegociado, foi para o Senado, e isso tende a acontecer com os demais. Então, gostaria de fechar só fazendo essa observação sobre perspectivas futuras em relação a esses 2 temas mais importantes do processo de acessão, que são as guidelines e o comentário no sentido de mostrar uma política, uma evolução da política internacional tributária que pode se refletir em reservas dos países. Obrigado, professora Fernanda. E, conforme adiantado, a professora Clara vai abordar agora um hot topic, né, que é a relevância dos comentários sobre a perspectiva da tributação dos serviços técnicos, está pendente de julgamento de repetitivo no Superior Tribunal de Justiça. Clara, você tem a palavra.
Muito obrigada. Bom, em primeiro lugar, eu queria agora, sim, como palestrante, apesar da posição de presidente, agradecer imensamente ao convite ao professor Luiz Eduardo Schueri, Rodrigo Maito e Luiz Flávio. É um prazer voltar à casa que, por tanto tempo, me albergou. Portanto, eu sou extremamente grata de estar aqui. Eu vou ser bastante breve, dado já o decorrer do tempo. Coube a mim não só fazer parte de uma mesa tão honrosa em termos de quantos professores ilustres compõem, como também fechá-la e talvez trazer a perspectiva brasileira, considerando exatamente a fala do professor Lang e o caso brasileiro envolvendo o tema e qual é o papel dos comentários da Guidelines segundo o STJ. Ou pelo menos ele caminha a dizer que seria algo desnecessário, irrelevante, em que eu faço uma análise absolutamente subjetiva para avaliar qual é a negociação feita pelas partes. Dito isso, qual é o problema? E simplesmente para situarmos todos no que está acontecendo agora no STJ, que acaba de afetar o tema para decisão em repetitivo. O ponto é em definir se serviços técnicos e assistência técnica, quando não há transferência de tecnologia, pode estar submetido ao artigo 12, ao artigo 22, ao artigo 7º. E a gente vai ver o 22 aqui simplesmente por uma evolução histórica do entendimento da Receita Federal acerca do tema. Como eu mencionei, o STJ acaba de afetar, são 3 RESPs sobre o tema, decisão de agosto, de agora, acaba de ser publicada, em que a gente tem 3 recursos afetados sobre o tema, sobre diferentes acordos brasileiros. Acordos relacionados ao Brasil-Canadá, Brasil-China, Itália, Suíça, Israel, Argentina e Portugal. Todos vão ser analisados muito em breve. Qual é o primeiro ponto, eu acho que é importante que seja situado? Em que pese o STJ pretenda analisar todos os temas conjuntamente e tenha uma compreensão de que toda e qualquer, e nós iremos olhar, toda e qualquer menção constante no protocolo a serviços técnicos e assistência técnica é suficiente para ensejar uma determinada interpretação, o fato é que o Brasil tem uma série de cláusulas com as suas especificidades e com redações diferentes. A gente tem acordos que não têm a previsão de assistência técnica e serviço técnico equiparando a royalties. Nós temos previsões mais singelas que se limitam a dizer serviços técnicos e assistência técnica, e só para explicar, isso é uma tradução do português, eu não peguei na original. E alguns outros mais complexos, que fazem, por exemplo, menção a serviços técnicos, científicos, administrativos e similares, serviços de administrativos, de consultoria específicos. E a gente já tem, como a própria Fernanda mencionou, cláusulas que essas sim já albergam definições mais amplas. E aqui a gente tem 2 grandes modelos, o modelo argentino, do protocolo de 2018-2017, que adota a definição muito próxima à constante na IN, na Instrução Normativa 1455 de 2014 da Receita Federal, e a gente tem o artigo 13 já sendo replicado em vários acordos. O que é importante, talvez a gente tenha que entender? Não só existem uma série de modelos de redação constantes no protocolo, como às vezes o mesmo país tem redações diferentes ao passar do tempo. A Argentina, em 1980, tinha uma redação que a gente mencionou ali, que é uma redação muito mais simplória, e agora a gente tem, em 2018, uma redação que acompanha a IN. A Noruega, em breve, terá também uma redação que é próxima ao artigo 13. E a pergunta que fica, e eu argumento que talvez tenha que ser analisado, é qual é o contexto normativo que esses acordos foram feitos. Em que momento eles foram feitos na história? E, de maneira muito objetiva, quando concebidos, a maior parte, não existia IN, não existia o entendimento da Receita Federal acerca do tema. Existia, sim, uma preocupação do governo federal muito mais atrelada a planejamentos tributários relacionados a dividendos e pagamentos feitos a empresas relacionadas. Era um contexto muito específico e muito próprio do momento que se vivia ali. Esse era o momento histórico que acompanhava. Quando a Receita Federal analisa o tema em 2014, o contexto já sofreu substancial alteração. Ele não é mais o mesmo. E o ponto que fica é, desde sempre, a Receita Federal, desde sempre a intenção feita pelo fisco brasileiro, pelo governo brasileiro, era adotar a interpretação que consta da Receita Federal. E mais, essa noção fica muito clara quando se analisa a evolução do tratamento do tema pela própria Receita Federal ao longo do tempo. No início, a Receita Federal se apegava no artigo 21, 22. Ela ia dizer, olha, esses serviços técnicos, eles recaem aqui. Eles não estão no artigo 12.
Só que a Receita Federal perdeu no STJ. E no momento em que há perda no STJ, a Receita Federal muda o entendimento. Agora, veja bem, você não está no 21 e no 2, você está no 12. E a pergunta que fica é, você sempre esteve no 12? Se a própria Receita Federal mudou de posição ao longo do tempo? Se na época da promulgação não existia? Se os acordos não têm a mesma redação? E se mais, se eu atualizo a redação dos acordos com o passar do tempo? Porque é despropositado mudar a redação do Acordo Brasil-Argentina? É despropositado mudar a redação da Noruega? O que a gente pode esperar desse cenário? A verdade é que, por muito tempo, quando o tema foi analisado e a Receita Federal batia muito no 22, ela perdeu no STJ. E a gente vinha ganhando, os contribuintes vinham ganhando, por um bom tempo. Até que, recentemente, o cenário mudou. E a expectativa agora, talvez, é de perda. Seja por uma tese já defendida de um hibridismo, em que eu tenho que verificar, na verdade, o que o outro Estado faz, e se alguém vai tributar. Se alguém tributar, se ninguém for tributar, eu tributo. Eu não sei onde está escrito isso, pelo menos não na convenção. Ou uma segunda interpretação de que não, a mera menção constante no protocolo já basta. E o mais interessante talvez seja o último julgamento feito em 2023, o caso Motorola, em que os dois ministros que juntaram voto, o ministro Benedito Gonçalves, ele fala, olha, a convenção modelo ela não é relevante. Então, desculpa, professor, mas o nosso ministro disse que ela não é relevante. E que mais? Eu tenho que olhar a negociação feita entre as partes. E essa negociação, e é muito interessante, não consta no voto, ou pelo menos a gente não tem clareza ali em que momento isso foi feito. E se qualquer um dessa sala fizer um pedido à Receita Federal, pedindo todas as tratativas que acompanharam todos esses protocolos, todos vocês vão verificar que nenhum deles tem a menção acerca do tema. E eu fiz o teste, eu posso garantir, nenhum deles tem essa menção. E a pergunta que fica é, o que vai acontecer a partir de agora? O que a gente pode esperar desse cenário? E quais são os argumentos que o STJ vai se deparar? Bom, as autoridades fiscais vão dizer de maneira muito simplória. E simplória, eu digo, só porque a linha de argumentação que eu coloquei aqui é mais simples, não que o argumento seja simples, por favor. Todo protocolo é parte da convenção. Enquanto parte da convenção, ele traz um significado. O protocolo se limita a dizer serviços técnicos e assistência técnica. Se essa é a definição, e se ele próprio não limitou dizendo que quando não há transferência de tecnologia, ele não estaria submetido, todo e qualquer contrato de assistência técnica e de serviço técnico e assistência técnica estaria compreendido na norma. O contribuinte, por sua vez, vai argumentar dizendo, mas veja bem, a interpretação histórica, a interpretação sistemática, a convenção modelo tem um papel aqui. O Brasil adotou um modelo. Havia uma definição de royalties subjacente em que implicava, sim, uma propriedade intelectual e a transferência de tecnologia. E a compreensão defendida pela Receita Federal nada mais é do que um reenvio dinâmico à legislação brasileira para que você construa qual é o significado que se encampa. Bom, e tudo isso, e eu tentei ser muito breve em razão já da situação da mesa, aonde nós chegamos e o que nós podemos esperar. O Brasil tanto se afirma e tanto está sendo sustentado aqui que o Brasil vai seguir o modelo OCDE. Nós somos agora o modelo OCDE. Mas nós somos, de fato, o modelo OCDE. Se talvez a controvérsia mais latente que se presencia nos dias atuais, no âmbito do STJ, vem caminhando no sentido de que convenção modelo não tem nenhum valor, negociação feita pelos Estados, ela segue parâmetros absolutamente subjetivos, em que os ministros se sentiram dessa maneira convencidos de que a mera argumentação de que haveria perda de receita, e como sustentado, por exemplo, no voto da ministra Regina Helena Costa, a necessidade de observância do BEPS, a necessidade de proteção da arrecadação tributária, ela deveria e seria tutelada na medida em que eu adotasse uma interpretação que fosse ampla o suficiente para compreender, dentro da noção de royalties, todo e qualquer serviço técnico, independentemente da transferência de tecnologia. Se essa vai ser a interpretação que a gente vai ter, se essa vai ser a segurança jurídica que a gente pretende construir, ou o padrão OCDE que se pretende defender no cenário brasileiro, o fato é que o STJ agora tem um novo desafio e tem, vamos dizer, a posição de finalmente dar um fim à discussão que de longa data se alonga nesse país acerca de como o Brasil vai tratar e levar a sério as suas convenções e em que medida o reenvio doméstico será ou não uma interpretação por fins meramente arrecadatórios. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Clara.
acompanharemos os próximos capítulos dessa discussão e hoje nós teremos, no final do dia, uma mesa de encerramento que o ministro Gurgel tratará do tema TP versus lei. Quiçá, daqui 2 anos, no próximo congresso, a mesa de encerramento, o tema será de tributação de serviços técnicos, considerando esse repetitivo. Professora Clara, passo a palavra para a fala de encerramento. Obrigado. Dado o decorrer da hora, e eu imagino que todos estejam com fome, eu declaro, por favor, encerrada a mesa e muito obrigada a presença de todos.